Brilhou no Globo de Ouro deste ano, Agente Secreto venceu na categoria Melhor Filme em Língua Não Inglesa e o Wagner Moura é escolhido como o melhor ator de drama. A gente lembra que o filme, ambientado nos anos 70, conta a história de um professor universitário, que é interpretado pelo Wagner Moura, que volta para o Recife para reencontrar o filho caçula, apesar do risco que ele corre em plena ditadura militar. Foi a primeira vez em 27 anos que o Brasil ganhou nesta categoria, depois da vitória de Central do Brasil. E aí, o ator Wagner Moura também ganhou o Globo de Ouro para fechar a noite na categoria de melhor ator em filme de drama. É a primeira vez que um ator brasileiro ganha o prêmio. No discurso, o Wagner Moura agradeceu especialmente ao diretor Kleber Mendonça Filho. Essa é a primeira vez na história que o Brasil vence 2 prêmios em uma mesma edição do Globo de Ouro. A cerimônia aconteceu em Los Angeles, nos Estados Unidos. Teve comemoração depois. Daqui a pouquinho a gente vai mostrar um trechinho para encerrar o jornal dessa comemoração. O presidente Lula usou as redes sociais para parabenizar, inclusive, a equipe do filme. Ele escreveu o seguinte: dia de glória e reconhecimento ao talento dos nossos artistas. Quanta honra foi receber em agosto do ano passado parte do elenco e da produção do filme para uma sessão no Cine Alvorada. Eu e Janja guardamos na nossa memória cada momento daquela noite extraordinária. As portas estarão sempre abertas para a arte e cultura brasileiras. E sobre o Brasil fazendo história no Globo de Ouro, vamos fazer mais uma entrevista aqui no Radar de hoje. Tenho o prazer de conversar com a especialista em cinema, jornalista, documentarista, Flávia Guerra. Bem-vinda aqui ao SBT News, ao Radar. Prazer enorme estar contigo por aqui também. A gente ganhou 2 das 3 indicações do Globo de Ouro, algo histórico, né, Flávia? E olhando para o ano passado, a gente ficava na dúvida se o Brasil podia repetir tanta felicidade aqui pra gente. E é claro que a gente não tem que valorizar a arte brasileira só quando chegam essas premiações internacionais. Quero te ouvir, como é que estamos posicionados a partir de agora para o Oscar, Flávia? Ótima tarde para você. Boa tarde, Roberta. Muito bom falar com você aqui também. Olha, eu acho que a gente está muito bem na fita, né? Falando aqui num português bem direto. A gente está muito bem posicionado. O Oscar vai... Essa semana, olha só que interessante. Isso é interessante e é estratégico. Hoje começaram as votações. Abriram as votações online, né? Que é tudo por plataforma, para os finalistas do Oscar, que vão ser divulgados dia 22, agora de janeiro. Então, pensa que momentum, em inglês eles adoram usar esse termo, né? Que é o engraçado, a gente em português usa o timing, que é uma palavra em português. Que timing perfeito, que momentum lindo. O filme ganha 2 prêmios importantes, com discursos muito bacanas, valorizando o fazer cinema. E quem abrir lá o formulário, não tiver visto ainda O Agente Secreto, vai falar: preciso ver esse filme. Esse ator ganhou numa categoria muito nobre, que é drama, primeiro brasileiro a ser indicado e já levar, o filme levou, o Brasil ganhou 2 vezes. Então, assim, tudo isso nos ajuda na nossa campanha, para ser indicados. Ganhar, aí a gente vai falar depois do dia 22, né? Mas eu acho que a gente está muito bem na fita e eu estou aqui torcendo. O ano passado a gente conseguiu a melhor filme também, não só internacional. Quem sabe esse ano a gente consegue isso? Está um ano bem competitivo, ou até roteiro original, que eu acho que é um belíssimo roteiro e devia ter sido indicado aí também no Globo de Ouro, viu? Inclusive sobre o roteiro, né, Flá? O Wagner Moura, quando ele vai fazer o agradecimento, ele falou que Agente Secreto é um filme sobre memória, ou sobre a falta de memória e um trauma de gerações. E aí completou dizendo que se os traumas passam entre as gerações, os valores também podem ser passados. Como é que isso conversa com o roteiro do filme? Eu acho que conversa completamente, né? Sem dar spoiler, tentando aqui, porque eu sei que tem muita gente que agora vai ver o filme, isso também é bom para nós aqui no Brasil, muita gente fica curiosa e vai assistir. O filme trabalha a questão de memória em camadas, que é algo que nós, como brasileiros, trazemos, né? Um ponto aqui importante: o Wagner, quando vai trabalhar lá naquela repartição, ele está obcecado em procurar nas fichas o nome da mãe dele, que era, né, a grosso modo aqui, uma mulher, uma
talvez em origem indígena, que não sabia o nome, ela ganhou um nome, o nome foi dado, mas ela tem o mesmo nome que tantas outras Marias brasileiras, e ele quer dar um nome a essa mulher, que é também dar um nome à nossa história, à nossa formação. Quantos brasileiros aí sem nome, uma história que a gente foi contando mais ou menos e até folclorizou. A nossa memória sobre esse período, né, que o Brasil viveu, o final aí da ditadura, a gravação das fitas que vêm como a memória que ficou lá esquecida e são resgatadas, né? E no ato final, que eu não vou contar aqui, como é que isso bate nas novas gerações. Eu acho que isso é muito importante. A memória passa de geração em geração, mas o que a gente escolhe esquecer também, né, para ficar como história oficial. Então, eu acho que esse filme fala de muitas memórias aí, as pessoais e a de um país que a gente precisa sempre lembrar, né, para não repetir. E coloca o Nordeste brasileiro como potência cultural, né? Tanto filme quanto o resultado na premiação do Globo de Ouro. E o discurso do Kleber Mendonça, Flávia, me chamou a atenção também. Ele deu muito destaque ao incentivo a jovens cineastas, né? Ele fala, jovens, façam filmes. Por que ele quis citar isso? E você acredita? E qual o cenário para jovens diretores aqui no Brasil? Eu acho que ele quis dizer isso porque um dia ele já foi um jovem querendo fazer cinema, né? E é muito difícil começar em todas as áreas, né? E essa área do cinema, apesar da gente estar aqui festejando, que linda a temporada, a gente sabe que o cinema, como ir ao cinema, a instituição, o cinema não é só fazer um filme, dar play no streaming de casa, também é, mas não só. O cinema a gente brinca que os Lumière, né, os franceses, eles inventaram o cinema, mas não é que eles inventaram necessariamente a tecnologia, eles inventam o cinema como experiência social, assistir junto, assistir numa sala escura, sair, vivenciar a cidade, sentar num bar, conversar, levar um amigo, com a namorada, enfim, a família, as crianças. Cinema é um fenômeno cultural e está, sim, em crise. Tem muito cinema fechando, cinemas de rua, então o ir ao cinema. Imagina um jovem que está começando hoje, ele fala, será que eu faço cinema? Será que eu vou para o audiovisual, mas eu faço séries? Será que eu vou para o YouTube? Entende? Produção de conteúdo. O que é contar histórias hoje em dia? Então, assim, e o cinema é uma ferramenta muito potente para falar do seu tempo. Muitas vezes um filme de ficção, ele vai falar de temas muito mais delicados, com muita verdade e liberdade, do que às vezes o documentário ou o jornalismo, porque o jornalismo está preso ao dia a dia, né? Está preso à urgência. Então, o cinema consegue dar essa perspectiva, como, por exemplo, o Agente Secreto nos deu. E entreter, que também tem isso. Então, façam cinema, resistam, né? Não desistam. Acho que é isso que ele quer dizer. E no Brasil também, porque o mercado de cultura no Brasil é instável, a gente sabe. Fazer cultura no Brasil é uma eterna luta, né? A gente é uma das áreas que mais luta e, ao mesmo tempo, o audiovisual brasileiro é uma das indústrias que mais gera emprego, até mais que a indústria automobilística. Então, como é que pode um setor em que se trabalha tanto estar sempre, né, ameaçado? É disso que ele está falando. Muito bom. Ô, Flá, e para terminar, algum filme te chamou muita atenção, te surpreendeu na premiação de ontem do Globo de Ouro? Olha, com certeza o prêmio de drama para o Hamnet, né? Porque o Hamnet é um filme que veio forte aí desde o Festival de Toronto. Ele não passou por Cannes, Veneza, né? Ele foi para Toronto. Ele foi muito bem recebido. Ele venceu o Festival de Toronto. E Toronto também é considerado uma prévia do Oscar. Então a gente ficou todo mundo ali, ó, aí esse filme vai causar. Quando eu assisti, eu entendi. Ele é um drama clássico na forma, né? Para quem não sabe aqui muito bem, o Hamnet vai estrear já já no Brasil. Ele conta a história de Shakespeare escrevendo Hamlet. Hamlet é o nome do filho que ele realmente perdeu com a mulher dele. E aí é todo o processo aqui ficcionalizado, obviamente, num livro, que a diretora Chloe Zhao, única diretora indicada, aliás, então foi muito bonito também ver um filme dirigido por uma diretora vencer. Ela transformou a mulher do Shakespeare em protagonista e esse processo que eles vivem, não vou contar o que é, e como isso influenciou e também a relação deles. É um filme sobre perdão, ela mesma falou sobre a gente se deixar ser vulnerável, se mostrar o que é. Então, é um filme que parece que é sobre o passado, mas ele fala muito sobre hoje, que é um mundo de aparências, de filtros, de redes sociais, e ele fala muito da gente ser honesto com o outro, né? Então, se mostrar, às vezes a gente só não se mostra porque não consegue também. Então, é um filme que fala disso, belíssimo, e me surpreendeu, vai forte pro Oscar aí também. E quais são os fatores, Flávia, que ajudaram a construir esse bom momento para o cinema brasileiro?
É um combo, né? E eu acho que isso é que a gente tem que entender. Nada caminha sozinho, né? Tem muita gente trabalhando em várias frentes. A nossa política pública de incentivo à indústria cultural, e eu acho que isso tem que ficar bem claro. A nossa indústria automobilística, siderúrgica, náutica, enfim, todas as nossas indústrias merecem incentivos para crescer e se manter, né? E aí, quando a gente valoriza a cultura como indústria cultural, que gera, de novo, emprego, que nos representa, que conta a história da gente para a gente mesmo e para o mundo, a gente cresce, forma talentos, os jovens cineastas que se formaram aí, né? E continuamos. O que é importante é a continuidade, Roberta. Se a gente não pode ter um filme a cada 10 anos. O último filme brasileiro que ganhou o Globo de Ouro foi Central do Brasil há 27 anos. Né? A gente quer, não necessariamente todo ano a gente quer, mas a gente sabe que não é assim. Mas que seja a cada 3 anos, 4, ter sempre um filme brasileiro bem, né, na temporada, porque isso é um símbolo do topo da pirâmide de tudo isso que a gente está falando. Então, esses são os fatores, né? E o Agente Secreto e o Ainda Estou Aqui terem bons distribuidores internacionais, colocando bem esse filme em festivais, no mercado americano, uma estratégia de lançamento, de divulgação na imprensa, talentos, como a gente diz, frontrunners, que são puro carisma, né? Que tem um molho, como a Fernanda Torres, o Kleber, o Wagner Moura. Então, é esse combo aí que eu espero que a gente continue. Que é importante na divulgação do filme, né? Em toda essa parte meio política que é feita e que é super importante e super relevante nas premiações. Qual que vai ser o maior desafio do Brasil para ganhar o Oscar, Flá? O maior concorrente? Olha, para ator, com certeza vai ser o Timothée Chalamet, que ganhou o melhor comédia, né? No Globo de Ouro dividem as categorias, no Oscar junta. E aí o Wagner vai enfrentar o próprio Michael B. Jordan, que estava disputando ali em filme-drama, Joel Edgerton, pelo Sonhos de Trem, que é um filme belíssimo, já está no streaming no Brasil, o Ethan Hawke, Leonardo DiCaprio, né? Até, quem sabe, um George Clooney, acho que ele não vai, mas está aí no páreo também. Então, assim, não tem ninguém começando. Até o Timothée, que é um rapaz, um jovem, né? Ele está bem e está aí levando esse prêmio e está no momentum dele. Então, eu acho que o grande rival é ele. E para filme internacional, é a mesma conta que a gente tinha. Valor Sentimental é um filme norueguês. A gente sempre brinca que tem a cota nórdica. Todo ano tem o nórdico do ano. E é um belíssimo filme. Eles fazem cinema como ninguém. O iraniano Jafar Panahi, que parece que enfraqueceu porque não ganhou o prêmio de roteiro que disputava, a direção, mas é um filme potente. O momento político aí do mundo também tem gente que eu acho que vai valorizar, que é um belíssimo filme. E o Jafar está condenado à prisão, né? Ele disse que depois do Oscar ele volta para o Irã e é capaz dele ser preso novamente. Já ficou várias vezes preso e ele traz isso no filme. É um filmaço, gente. Assistam, foi apenas um acidente. Então, esses eu acho que são os grandes concorrentes do Agente Secreto. Se der uma pulverizada, uma dividida aí, a gente acho que pode ganhar, como ganhamos o Globo de Ouro. Tomara. Flávia Guerra, muito obrigada pela conversa aqui no SBT News, no Radar. Um beijo para você e bom trabalho, bom descanso, né, depois dessa cobertura intensa também. Uma hora a gente dorme. O importante é que a gente está falando de cinema e dia 22 tem Oscar, hein? Vamos voltar para falar. É isso aí. Beijo, Flávia. Obrigada. Flávia estava falando, né, do cinema brasileiro e o Rio de Janeiro é um importante núcleo de cinema e audiovisual consolidado pelo Polo Rio Cinevídeo, o maior centro de produção do Brasil, que tem atraído também produções internacionais e investimentos significativos do poder público. Sidney Rezende está de volta aqui com a gente no finzinho do Radar. Para falar sobre isso, Sidney, porque o Rio tem conseguido incentivo e patrocínio, né? Em que medida que isso está ajudando também o cinema nacional nesse bom momento que a gente vem acompanhando? Roberta, que conversa boa sua com a Flávia. Eu já respondo a sua pergunta. Você tem toda a razão da pujança do cinema nordestino, né? O diretor é pernambucano, o ator principal é baiano, morou no Rio, é bem verdade, mora em Los Angeles hoje. O elenco todo é de nordestinos, né, de vários estados, portanto, isso mostra a importância. O roteirista pernambucano, Valdir Leite, me mandou uma mensagem aqui falando sobre a ousadia do cinema pernambucano. Já respondo a sua pergunta. Diz ele aqui, olha, foram escolhidos o melhor filme no Festival do Rio, Tatuagem de Hilton Lacerda,
Lacerda, Boi Neon, de Gabriel Mascaro, Sangue Azul, de Lírio Ferreira, Sem Coração, de Tião e Nara Normandi, O Som ao Redor, que foi o primeiro longa-metragem de Kleber Mendonça Filho. Isso mostra mesmo a pujança. Mas acontece, Roberta, e aí vou responder agora a sua pergunta, que os polos culturais de áudio e vídeo, de cinema que existem no Brasil, o Rio capitaneia isso, São Paulo tem segundo lugar, depois temos Minas, Rio Grande do Sul e Pernambuco, gerando mão de obra, conhecimento e ótimos resultados. Agora, você não consegue ótimos resultados se você não tem investimentos públicos e investimentos privados. No caso do Rio de Janeiro, o polo existe, veja você, há 37 anos, não é uma coisa de agora. Nos últimos 20 anos, esse polo e outros no Brasil, mas esse especificamente, acabaram por gerar filmes de longa-metragem, curtas, documentários, novelas, seriados, programas de TV, videoclipes, comerciais. E várias empresas voltaram a investir. A Petrobras é um exemplo e outras também. Dinheiro pesado. Sem recursos públicos e sem patrocínio e coproduções privadas, você não chega lá. Então, os polos, eles servem para quê? Para formar jovens cineastas, sim, mas também iluminadores, pessoas que trabalham com design, com a parte cenográfica, parte imobiliário, câmeras, tem um número gigantesco de profissionais. Sem isso, a gente não chega lá. Então a gente olha na tela, fica feliz pelos bons resultados dos nossos atores, nossos diretores, mas atrás deles, assim como na televisão, tem muita gente boa trabalhando, é o que queremos, gerar emprego e trazer divisas em português. Sem dúvida nenhuma, Sidney. Tem gente já fazendo bolão para tentar entender se está mais difícil para a gente ganhar o Oscar ou ganhar a Copa. Qual que é a sua opinião? Eu penso que o mais importante é estarmos ali no seleto grupo, né? Você veja o caso do SBT, que durante os anos todos investiu em estúdios, temos aí ótimos estúdios, você ocupa um deles, pode-se fazer parcerias e tudo mais. De qualquer maneira, eu acho que é mais fácil a gente ganhar a Copa do que o Oscar, vai ser dureza, a competição não é fácil, são poucos ali vencedores. E no caso do Brasil já temos tradição, né? Acho que a gente pode chegar lá.